Trazendo os reflexos, dessa crise no Oriente Médio. O preço do petróleo caiu após subir 7% na última sexta-feira, já que novos ataques militares de Israel e Irã no fim de semana não afetaram as instalações de produção e exportação do produto. O Eliseu Caetano está de volta trazendo os detalhes também e para dizer, Eliseu, como o mundo está reagindo a esses possíveis novos aumentos. Exatamente, Soraya. Muito bom dia novamente para você, para o Donato, para todos que nos acompanham. A gente volta a falar ao vivo direto aqui dos Estados Unidos, 8 horas da manhã, com 8 minutos na costa leste do país. Temperatura de momento no sul da Flórida, 26 graus Celsius. Depois de um fim de semana movimentado por conta da alta nos preços do barril de petróleo, o mundo volta a respirar aliviado, pelo menos nesse quesito e pelo menos por enquanto, viu, Soraya? Porque o conflito entre Israel e Irã elevou os preços do petróleo, mas o mercado, ao que tudo indica, voltou aos níveis prévios após a ausência de danos à infraestrutura energética lá no Irã. Algo que só é confirmado até este momento pelas agências de notícias iranianas, pelo governo iraniano, mas nenhuma fonte internacional isenta ainda fez essa inspeção, essa avaliação. Então, existe ainda um certo temor, o medo ainda paira por sobre esse mercado e, por conta disso, o preço do petróleo recuou nesta segunda-feira após um salto expressivo na última sexta-feira e a gente trouxe essa informação naquele momento aqui na Jovem Pan. A oscilação chegou de 7% até 12% a mais do valor que é praticado no mercado na última sexta-feira. Esse movimento de hoje reflete, portanto, uma cautela dos mercados frente aos ataques mútuos entre Israel e Irã, que apesar da intensidade, não afetaram as instalações de produção ou até mesmo de exportação de petróleo. O barril do Brent recuava 84 centavos de dólar, ou 1,13%, cotado a 73 dólares e 39 centavos. Já o WTI dos Estados Unidos caía na última sexta-feira 0,91 centavos de dólar, ou 1,25%, a 72,07 dólares. Ambos os benchmarks chegaram a subir mais de 4 dólares por barril nas negociações asiáticas antes de perderem força. Na sexta-feira, haviam encerrado o dia com uma alta de 7%, acumulando ganhos de mais de 13% ao longo da sessão, atingindo, então, naquela ocasião, sexta-feira, os maiores índices desde janeiro deste ano. A chave, segundo Harry Tilingrinha, que é chefe global de pesquisa da Onyx Capital Group, está na evolução em relação aos fluxos energéticos. Segundo ele, até o momento, tanto a capacidade de produção quanto a de exportação foram preservadas e o Irã não tomou medidas para bloquear o Estreito de Hormuz, por onde passa uma porcentagem grande da produção de petróleo mundial. O temor de uma escalada mais ampla do conflito cresceu, principalmente, sobretudo, após mísseis iranianos atingirem Tel Aviv no último final de semana e a cidade portuária de Haifa na manhã desta segunda-feira, o que destruiu muitas residências e ampliou aí as preocupações globais. Essa tensão lá no Oriente Médio, Soraya, Nonato e você que nos acompanha na Jovem Pan, dominou a abertura da cúpula do G7, que acontece a partir de hoje, lá em Calgary, no Canadá, com líderes mundiais buscando formas de impedir que essa crise se amplie. Os ataques de ontem, domingo, causaram vítimas civis em ambos os lados, tanto em Israel quanto o Irã seguem emitindo alertas à população inimiga e recomendando que elas busquem abrigos e evitem áreas de risco. O presidente dos Estados Unidos, é bom também a gente frisar isso, Donald Trump, confirmou e comentou os confrontos, afirmando esperar que as partes consigam chegar a um acordo de cessar-fogo. E ele declarou que, às vezes, os países precisam resolver no campo de batalha primeiro. Trump reiterou na tarde de ontem o apoio dele e dos Estados Unidos a Israel, mas não confirmou se pediu a suspensão dos bombardeios israelenses contra alvos iranianos. A gente vai seguir daqui acompanhando também a movimentação dos mercados e eu volto ao longo desta edição do Jornal da Manhã e da programação da Jovem Pan News para a gente ir atualizando sobre tudo aquilo que é notícia importante hoje nos Estados Unidos e no mundo. Eu volto com vocês no estúdio, Soraya, Nonato.
Combinado, Eliseu. Obrigada por enquanto pelas suas informações. Até daqui a pouco. A gente segue nessa temática porque a guerra entre Israel e Irã, a expectativa do mercado é justamente com o preço do petróleo que o Eliseu trazia há pouco. E a gente volta aqui para o cenário do Brasil. Rodrigo Viga tem detalhes para a gente e toda essa repercussão, né? O que isso pode gerar aqui para nós, consumidores no país, né, Viga? É isso, Soraya. Mais uma vez, bom dia para você, para o Nonato, para o meu amigo Eliseu lá dos Estados Unidos, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Havia todo um clima de expectativa durante o final de semana e como seria a abertura do mercado, né? Os futuros, como se fala, do Brent e do WTI, que são parâmetros referentes do mercado mundial de petróleo nessa segunda-feira. Mas o Eliseu já tinha frisado, a gente vai sublinhar mais uma vez aqui no microfone da Jovem Pan, que os futuros abriram em uma leve trajetória de queda. Depois de subirem 7% na última sexta-feira, 1,25% é a queda na abertura do pregão desta segunda-feira. Significa dizer que vai continuar caindo? Não. Não significa dizer, tem que ver o comportamento ao longo dessa segunda-feira. Mas 2 pontos são fundamentais para que o barril do petróleo do tipo Brent não continue essa escalada, segundo as fontes com as quais eu conversei. Primeiro delas, o Estreito de Hormuz continua operando normalmente. Por ali passam diariamente 18, 19 milhões de barris, ou seja, 1/5 de toda a demanda global de petróleo. E por ali também passam cargas importantes para abastecer uma das principais economias do mundo, a economia chinesa, que tem o Irã como seu principal parceiro na questão envolvendo o fornecimento de petróleo e de derivados. E, como disse também o Eliseu, não houve bombardeios, ou seja, as instalações petrolíferas do Irã, um grande produtor global de óleo e também de gás, por enquanto estão preservados, estão poupados. E aí vamos olhar aqui para dentro, para o mercado brasileiro. Antes da guerra, segundo as fontes da Jovem Pan junto à Petrobras, que é a formadora de preços nos derivados, a empresa já trabalhava com um Brent um pouco mais alto, oscilando entre 70 e 75 dólares. No momento, na fotografia de agora, o Brent no futuro, o mercado futuro de Brent, está operando aí em 73,3 dólares, ou seja, dentro dessa range, dessa margem projetada pelas fontes da Petrobras antes do conflito entre Israel e Irã. Então, qual é a tendência agora? Petrobras vai continuar acompanhando, monitorando os preços. Não se fala, pelo menos agora, na fotografia do momento, em reajuste no preço do diesel, mas não existe uma regra de 3, uma equação perfeita para dizer é hora de subir, é hora de descer. É importante ver o movimento ao longo dos próximos dias para cima ou para baixo e se fixar em um novo patamar, um patamar mais alto, inevitavelmente isso vai acontecer. A leitura dentro da empresa é a seguinte, minha cara Soraya, Nonato, ouvinte, espectadores e internautas da Jovem Pan. O dólar já vem numa trajetória de declínio, mas dificilmente esse declínio vai ser suficiente para compensar essa perspectiva ainda de alta do barril do petróleo do tipo Brent, embora o mercado tenha aberto nessa segunda-feira. É bom sublinhar, frisar e enaltecer com uma leve queda, com um sinal negativo. Dólar e Brent fazem parte da equação de preços da Petrobras. Então a ordem é olhar, monitorar, acompanhar e ver o que vai acontecer com o barril do petróleo do tipo Brent para saber se vai fixar em um novo patamar, um patamar mais alto, e isso vai ser inevitavelmente repassado aos preços. Destacando só para fechar, que nesse ano de 25 a Petrobras reduziu o preço do óleo diesel em 3 oportunidades. E recentemente, agora no mês de junho, cortou o preço da gasolina em 5,6%. O clima é de expectativa. A expectativa está no ar, Soraya. Bastante. O mercado acordando nessa segunda-feira com aquele radar internacional bem alerta. A gente vai seguir acompanhando. Obrigada, Viga. Seguimos nesse assunto, hora da gente conversar aqui com o nosso editor de internacional, Fabrício Naitsky, para algumas atualizações. Ô Naitsky, a gente falou muito aqui a respeito do Estreito de Hormuz, falamos da resposta convencional dada pelo Irã atacando o território israelense e não bases militares ou até mesmo fechando esse Estreito de Hormuz. O que é que significa essa passagem, principalmente porque diz respeito ao comércio do petróleo, ô Naitsky? Nonato, é um dos pontos principais do escoamento de petróleo no comércio internacional. Para a gente entender isso, a gente precisa dar uma olhada na geografia aqui do Estreito de Hormuz. É esse ponto que nós vemos aqui na tela.
coladinho entre o Omã e o Irã, justamente esse espacinho aqui. Por aqui passa o escoamento de petróleo que sai tanto do Irã, que produz aproximadamente 3 milhões de barris de petróleo por dia, mas também da Arábia Saudita, do Kuwait, do Catar, todos os países com uma grande produção de petróleo que mandam a maior parte desse escoamento justamente para a China. No caso do Irã, no caso do Estreito de Hormuz ao todo, o Rodrigo Viga já trouxe aqui a informação, são cerca de 18 a 19 milhões de barris de petróleo que passam ali diariamente. No caso do Irã, especificamente, são 3,3 milhões de barris de petróleo que o país tem capacidade de produzir por dia. E grande parte dessa exportação, 90%, vai direto para a China, passando ali pelo litoral da Malásia e também da Singapura no meio do caminho. Isso equivale a 15% de toda a importação chinesa de petróleo. Ou seja, não é uma questão apenas de você atacar as bases produtoras de petróleo, as refinarias no Irã, como Israel já tem feito nesse momento, tentando atacar a matriz energética iraniana. É uma questão também do mar, de onde sai esse escoamento em direção a outros países. E aí a gente sabe o seguinte, a China, nesse momento, não está muito preocupada com o que está acontecendo entre Israel e Irã, não está muito preocupada, muito envolvida na crise no Oriente Médio. Mas isso tudo pode mudar se a questão financeira começar a apertar. A gente sabe que internacionalmente o bolso cobra muito e vai gerar uma pressão interna, porque a partir do momento em que o preço do petróleo vai subir, certamente a inflação sobe nos países, gera uma repercussão negativa para os governos que vão atrás da origem do problema, que pode estar ligado diretamente a esse conflito. E reflexos econômicos imediatos também, Fabrício? Imediatos, sobre o preço da gasolina. Se sobe o preço da gasolina, sobe o preço de rigorosamente tudo ao redor do mundo. Encarece o frete. Até mesmo aqui no Brasil a gente pode sentir os efeitos. Não dá para a gente esquecer de 2022, quando Rússia e Ucrânia entraram em guerra, como a inflação mundial disparou, porque a Rússia e a Ucrânia também são grandes produtores de petróleo, gás natural, tudo isso que é exportado, tudo isso é energia e isso acaba causando aumento de preços ao redor do mundo. Tive meu momento Alan Gani agora, né? Exatamente. Agora você veja, o Nights, que como também não é do interesse da China o fechamento do Estreito de Hormuz ou o prolongamento, ampliação desse conflito, porque como você bem destacou, o Irã acaba exportando quase tudo para lá, para os chineses, né? E representa 15% daquilo que a China tem. Causaria um problema de energia lá para os chineses, ou seja, quem sabe nos próximos dias a gente tem uma China mais assertiva no que diz respeito a esse conflito. Justamente essa questão, se começar a doer no calo chinês, claro, aí os chineses vão olhar para esse conflito com mais atenção e falar, precisamos resolver isso para não comprometer a nossa economia, ainda mais em tempos de guerra comercial. Não pode se dar o luxo de perder uma matriz energética tão importante como a iraniana, como esse mercado do Oriente Médio. Tem também uma outra questão, a Arábia Saudita está tentando diversificar a sua economia. Está tentando depender um pouquinho menos do petróleo, mas ainda assim não é o momento para isso, não é o momento para arriscar ter esse canal marítimo comprometido. Então isso tudo pode afetar um pouco esse jogo geopolítico ali na região. Obrigado, Naitsky. A gente vai passar aqui a palavra também para os nossos comentaristas de hoje, Deise Ciocari, Cristiano Vilela, professor Marcos Vinícius de Freitas também. Vilela, vou começar contigo. Veja como é intrincado aí esse cenário todo e as possibilidades no que diz respeito à questão econômica também, principalmente quando a gente olha para o petróleo. Então, outros atores poderão também tentar dissuadir o Irã de continuar respondendo e, quem sabe, sentar à mesa de negociação, não, Vilela? Exatamente, Nonato. Quando se trata de um conflito como esse, com grande capacidade de influenciar para além dos limites do Oriente Médio, para além dos limites daquela região, nós vemos o aspecto do petróleo, por exemplo, o aspecto econômico de uma forma geral, como sendo um dos elementos que eventualmente pode fazer com que outros atores internacionais venham de alguma forma a se apresentar, a propor soluções, muito porque, de fato, qualquer medida que venha a ser tomada por parte dos envolvidos poderá ter essa grande repercussão no âmbito econômico internacional. Nesse sentido, é que, num primeiro momento, todas as nações, ali, as principais nações do globo, têm mantido comportamentos ainda muito tateando realmente a questão, sem grandes posicionamentos ali, com grande força, justamente para que nesse primeiro momento se possa entender realmente os caminhos
que a situação vá evoluindo, avaliar quais pontos eventualmente pode avançar, e aí sim, havendo realmente um risco mais efetivo de alguma medida que possa ter essa repercussão no âmbito econômico, aí sim eu vejo que esses grandes players, esses grandes atores poderão entrar em cena e realmente tentar algum tipo de pacificação que não venha a fazer com que haja uma grande repercussão ou que venha a diminuir, pelo menos, os danos internacionais. Professor Marcos Vinícius, só para ajudar a gente a entender um pouco desse cenário de possibilidades, pensando um pouco em estratégias da parte de Irã, qual a capacidade dele organizar uma estratégia que seja, uma resposta que seja estratégia? E daí, quem ele pode ter aí como um aliado, uma ajuda? Veja, eu acho difícil o Irã fechar o Estreito de Hormuz. Por uma razão, primeiro que por ali eles mesmos transitam os seus próprios navios, mas também afetaria o comércio petrolífero de vários países da região, Arábia Saudita, e ele conseguiria, nesta jogada, prejudicar o apoio regional que necessita nesse processo todo. Então não faria muito sentido para o Irã ir fechar o Estreito de Hormuz, justamente porque ele causaria uma situação pior na região e, obviamente, qualquer boa vontade que possa existir em relação ao Irã seria perdida nesse processo. Então, o que é a estratégia iraniana nesse momento? Não é? É revidar aquilo que Israel fizer nesse processo todo. Eles vão sempre afirmar que não foram eles que começaram a guerra nessa situação, que tem um problema enorme ali de um crime de guerra, de você atingir instalações nucleares, e obviamente que poderá tentar trazer dentro dessa equação outros players que tenham interesse. A China é interessada no Irã? É. Ela tem outras opções? Tem. Ainda tem a Rússia como um grande fornecedor de petróleo. Então a China sempre pode, de alguma forma, utilizar esta saída russa no processo todo. Agora, o que acontece, e a grande vantagem que a China tem com o Irã, é o fato de que o petróleo é mais barato, porque como o Irã vem sob sanções durante tantos anos, a comercialização do petróleo com dólares fica muito mais difícil. Então, com a China, eles conseguem fazer negociação em moeda chinesa, eles conseguem utilizar o sistema chinês de pagamentos, eles conseguem aí até mesmo fazer trocas. Por essa razão que a gente ainda não sabe a parte militar do Irã, como é que está nesse processo todo. Até porque existe um grande desafio nosso, é que como existe censura em Israel quanto à divulgação dos alvos atingidos em Israel na questão militar, nós não sabemos exatamente o que está acontecendo nessa guerra dos dois lados. Não existe uma simetria de informações nesse processo todo. Então, a gente ainda não tem noção do que está acontecendo efetivamente. Agora, o fato é de que a estratégia iraniana era, em princípio, continuar com esse processo de negociação. Agora, o que deve acontecer, fim da guerra, se não houver troca de regime, não houver a colocação de um regime que seja totalmente favorável a Israel nesse processo todo, o que a gente vai ver é que esta situação toda vai levar o Irã a querer fazer efetivamente a fabricação de armas nucleares. Está escrito, né? Isso é provavelmente a grande coisa que deve acontecer como consequência desse processo. Desde Siocari, com toda essa instabilidade ou imprevisibilidade, melhor dizendo, olhando aqui internamente para nós, devemos nos preparar aí para a possibilidade de um aumento do preço do combustível, né, Desde? Principalmente se o conflito for prolongado. Aí cabe às nossas autoridades se prepararem para isso também, né? Exatamente, Nonato. E aí tem um ponto, né? Essa alta dos combustíveis, ela é extremamente sensível para o presidente Lula, né? Que prometeu justamente uma estabilidade econômica. A gente já está praticamente no meio para o final do terceiro mandato e ele ainda não conseguiu isso. Então, se os combustíveis continuarem aumentando, a popularidade dele vai cair, não tem jeito. E já de um efeito imediato, se continuar essa escalada da guerra, a gente tem alguns problemas também em alguns setores estratégicos do Brasil, como, por exemplo, o agronegócio, porque os fertilizantes e os defensivos agrícolas, eles são comprados em dólar, então isso tende a encarecer a produção agrícola no Brasil. A construção civil também deve ser afetada por causa dos insumos do aço. Indústria automobilística e eletrônica
fatalmente vão ser atingidas aqui no Brasil, porque elas dependem das cadeias globais. As cadeias globais tendem a sentir essa escalada da guerra, e também o turismo e a aviação, né? A gente já tem falado aqui da alta do querosene, e isso provavelmente vai impactar também no Brasil. Mas eu acredito que essa combinação de inflação, dólar alto e incerteza externa aqui para o Brasil, principalmente para a popularidade do presidente Lula, vai ser um grande problema.